privada que presta serviços ao governo do estado, né? A Emater presta serviço de assistência técnica e também social, principalmente aos agricultores familiares. Hoje a gente vai fazer o plantio de sementes para saber como é que a gente consegue uma mudinha, né? A ideia é usar essa muda depois futuramente para o plantio, para embelezamento, para reflorestamento, mas nós vamos aprender como fazer uma mudinha, né? Então a gente, assim como todos os animais, as plantas também têm bebê, né? E o bebê da planta normalmente ele está dentro de uma sementinha, né? Aqui a gente tem sementinhas de pitanga, tem uma ameixa e tem os coqueirinhos, né? Os coquinhos que a gente encontra na natureza, que a gente pode estar plantando. As plantas, elas dão as flores e depois os frutos. Nos frutos a gente tem as sementinhas e essa sementinha é que vai dar origem a uma nova planta. Como é que a gente faz para ter essa nova planta ou essa mudinha? A gente precisa primeiro preparar uma caminha para a semente, para colocarmos a sementinha. O que é essa caminha? Assim como nós, a gente também gosta de uma cama fofinha. E as plantas também, as sementinhas também. Então a gente pega lá no pátio da gente, na horta do papai, na horta da mamãe, né? Uma terrinha fofinha, né? Com mais galinhos, né? Para a sementinha não ter dificuldade de germinar aqui dentro. A gente pode usar também latinhas, qualquer latinha que tu tem em casa, caixinhas de leite reciclável, copinhos, qualquer material que a gente que iria para o lixo, que iria ser descartado, a gente pode usar de recipiente para nós fazer então essa caminha para a gente plantar essa sementinha. Fazer um buraquinho com o dedo, coloca ela lá dentro e cobre com a terrinha. É muito importante depois que fizer o plantio a gente colocar água. Por quê? Como é que funciona vamos dizer assim, o nascimento desse bebê plantinha? Ele vai ficar aqui dentro da terrinha e a semente vai absorver a água e vai inchar. E quando ela inchar, ela vai estourar essa casquinha que tem ao redor e vai nascer o bebê embrião, que a gente chama de embrião. Aos poucos vai nascer a raizinha e depois o caulezinho, que onde vai dar origem às folhinhas. Aqui a gente tem uma plantinha que faz poucos dias que foi semeada. É plantinha, como a gente pode chamar. Aqui a gente tem o caulinho e as folhinhas. E lá embaixo está a raiz. A raiz, ela tem que se formar no escuro, por isso que ela fica lá embaixo na terra. Quando essa plantinha crescer, ela vai ficar uma planta adulta. A partir do momento que ela começa a ter as folhinhas, é importante que além da água, a gente coloque ela no sol. Porque as folhinhas ajudam na alimentação da planta. Para aos poucos ela vir crescer e se tornar uma muda, vamos chamar ela de muda adulta, né? Então no momento que ela estiver grande, crescida, a gente pode colocar ela lá na terra, no local que a gente tem preferência, seja dentro do pátio da casa, perto de um rio, para ajudar nas suas funções que a planta tem para desenvolver. Por que a gente tem que tirar ela aqui do saquinho? Porque ela vai ficar grande. E aos poucos ela precisa de mais comida, de mais água, de mais nutriente. O saquinho ou a caixinha limita essa alimentação. Então é importante, assim como nós, aos poucos a planta vai crescendo, a gente precisa comer um pouquinho mais. Então é muito importante que depois que faça a muda, ela já estiver adulta, a gente coloque ela no local definitivo. Aqui a gente tem o coquinho, então, o chamado de palmeira, que é a fruta que deu origem ao nosso município, ao nome do nosso município. Por isso que seria bem legal, né, a gente fazer então o cultivo do coqueiro. Então lá dentro tem a sementinha, né, que a gente vai ver lá, pretinho, né. Se você comer essa partezinha, só planta a sementinha, senão não tem problema. A gente pode plantar a própria semente com o frutinho, que ele vai apodrecer e vai nascer a plantinha. A gente fez o plantio aqui, mais uma vez, não vamos esquecer de colocar a água.
E depois, quando começar a nascer a folhinha, colocar no sol. Uma outra fruta que a gente tem bastante agora é as ameixas. Todo mundo tem um pezinho de ameixa em casa ou pertinho de casa, que é uma fruta bem gostosa. E tem a sementinha lá dentro. Essa sementinha também pode dar origem a uma nova mudinha. A gente pode pegar ela, colocar lá na nossa caminha fofinha e colocar a aguinha. O importante é depois que a gente fizer o plantio das sementes, colocar no ambiente com sombra. E como eu falei, quando aparecer as folhinhas, não esquecer de colocar no sol, porque as folhinhas também precisam do solzinho para se alimentar.